nossa aula do zero, nós vamos trabalhar com o sistema de numeração decimal, belezinha? Então vamos nessa, temos trabalho, vamos a ele. Nosso sistema de numeração, ele é baseado no sistema decimal, então nós iremos contar de 10 em 10, né? Então nós temos aí as unidades de 1 até 9, quando vira para mais uma casa decimal, e aí ele já passa a ser 10. Então nós temos dois algarismos, e aí nós vamos até o 100, até o 99, perdão. Quando chegar no 99, nós acrescentamos mais um algarismo e passa a ter 3 algarismos. Então entramos na casa das centenas. Então nós sempre estamos contando as casas decimais de 10 em 10, até porque nós temos 10 algarismos. Ó, conta comigo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos que nós representamos aí no nosso sistema decimal. Então sempre contamos de 10 em 10, a não ser em alguns outros sistemas. Por exemplo, nós utilizamos o sistema de horas e ele é baseado em 60, né? 60 minutos tem 1 hora. 1 minuto tem 60 segundos, então nós vamos contar de 60 em 60, é um outro sistema. Para o nosso começo, para o nosso início de preparação aqui neste ano, nós iremos começar aqui com o sistema de numeração decimal. Você vai ver que isso é bem tranquilo e que cai principalmente na prova do Enem. Então você precisa saber isso aqui. Vamos lá? Separei alguns detalhes aqui para trazer para você. Primeiramente, nós temos que saber que o sistema de numeração é o sistema decimal. E nós temos 3 coisinhas principais aqui para o nosso sistema de numeração decimal. Então nós vamos chamar isso de características. Beleza? Características. Então nós temos basicamente 3 características desse sistema. Primeiramente, ele vai servir para contagem. Então pensa comigo. No início, lá no comecinho, a gente só conseguia contar números naturais, a gente só conseguia quantificar as coisas, né? Era impensável a gente imaginar um número imaginário, era impensável um número negativo, então a gente precisa, sim, trabalhar com a ideia de contagem, né? A gente precisa contar as coisas. Por exemplo, eu tenho uma fazenda e eu quero contar a quantidade de cabeças de gado. E aí, simplesmente, antigamente a pessoa ia lá e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele teve que criar um sistema, e esse sistema que a gente utiliza hoje, alguém teve que inventá-lo, alguém teve que adaptá-lo, beleza? Base decimal, aqui já começa a nossa aula, base decimal. Essa base decimal, ela vai ser uma contagem agrupada de 10 em 10. E por último, nós temos que lembrar de uma coisinha chamada de valor posicional, que é a parte mais importante aqui para o nosso início de aula. Valor posicional. O que é o valor posicional, professor? É o seguinte, concorda comigo que esse 5 aqui é o mesmo algarismo que esse 5 aqui? A gente tem 10 algarismos, né, de 0 até 9. Esse 5 é o mesmo algarismo que esse 5, se a gente olhar separadamente. Porém, eles têm valores diferentes dependendo da posição. Imagina que esse número aqui ele é um número completo, né? A gente está mostrando aqui um número inteiro para você. Beleza. Você vai contar o seguinte, ó. Aqui nós temos unidades, dezenas, centenas. E aí, a partir da centena, você sabe que depois do 999 vem 1000. Então a gente já vai entrar na casa dos milhares. Então de 3 em 3 nós vamos contar novamente unidade de milhar, dezena de milhar e aqui centena de milhar, beleza? E você sabe que quando você acrescenta mais um número já vira milhão. Então aqui eu tenho unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. Então dependendo da posição, olha a diferença desse 5 para esse 5. Esse 5 aqui está na unidade. Aquele outro 5 está onde? Ó? Unidade, dezena, centena. Aqui já entra na centena de milhar. Então ele já vai valer aí em torno de 500 mil, enquanto que esse 5 é apenas um mero 5. É melhor ter 500 mil reais ou 5 reais? É melhor ter 500 mil reais, né? Então você tem que ter muito cuidado aí com essa posição. Cada uma dessas casinhas vai receber um nome e o Enem cobra esse nome e alguns vestibulares também cobram esse nome. Nós vamos agora aprendê-los. Então vem comigo. Nós temos aqui a unidade,
dezena e centena. Essas são as casas principais. Daqui em diante, para a gente não ficar repetindo as palavras, eu vou chamar simplesmente unidade de U, dezena de D e centena de C. Beleza? Quando você entrar nessas três casinhas, vou fazer de outra cor para a gente entender isso aqui. Quando você entrar nessas três casinhas, você já vai chamar de casa dos milhares. Beleza? Não confunde com milhão. Falou de milhares, está falando de 1000, né? De 1000 até 999 mil. Então nós temos aqui, mesma coisa, centena, dezena, unidade, só que de milhar. Então a gente pode falar aqui em unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Beleza? Isso aqui a gente só está resumindo, só para a gente não errar isso aqui, tá? Beleza. Depois, você tem mais 3. Depois você tem mais 3 aqui, você vai chamar de casa dos milhões. E aí, óbvio, depois você vai ter a casa dos bilhões, trilhões e assim por diante, beleza? Até bilhões, a gente já entendeu esse raciocínio. Cada 3 casas você vai adicionando esses nomes centena, dezena, unidade. Então aqui nós temos o quê? Centena, dezena e unidade de milhões. Centena, dezena e unidade. Para fins de organização, a gente pode até colocar um pontinho de cada 3 casas ou separar esses números um pouquinho, só para a gente enxergar melhor as quantidades de algarismos que eu tenho compondo esse número, beleza? Aí você pode pensar, professor, isso aqui eu aprendi lá no ensino fundamental, isso aqui não cai no vestibular. Cai! Cai e muita gente erra. Muita gente erra por quê? Porque não lembra, porque nunca mais revisou. Então a gente vai aqui, ó, desde o basicão até chegar nos conhecimentos mais avançados, beleza? Show de bola! Alguma dúvida aí, meus amigos? Vamos prosseguir na nossa análise. O que eu quero mais que você saiba? Eu quero que você saiba o seguinte. Se eu colocar aqui, se eu fizer um número qualquer, aqui, ó, vou fazer um exemplo. Exemplo, 1325. Tá aqui esse número 1325. Aí você consegue ver aqui, ó, unidade, dezena, centena. E aqui eu tenho unidade de milhar, porque eu só tenho 1000. É uma unidade valendo 1000. Se eu acrescento um zero à esquerda, você sabe, até pela expressão popular, que zero à esquerda não significa nada. Mas esse zero à esquerda tem que estar à esquerda do número da parte inteira, beleza? Por quê, professor? Como assim parte inteira? Imagina que aqui no final desse 5 tem uma vírgula. Essa vírgula aí é o Espírito Santo do número. Mesmo que ela não apareça, nós temos que entender que tem uma vírgula aqui que vai separar das casas decimais. E aí começa a mudar os nomes. Porque pensa comigo, esse zero aqui não conta de nada. O zero à direita, depois da vírgula, também não conta de nada. 1325,00 é a mesma coisa que 1325. O zero à direita, depois da vírgula, não conta. O zero à esquerda, antes do número inteiro, também não conta. Diferente será se eu tirar esse último zero e colocar um 5. Agora ele não termina mais em zero. Esse zero aqui ele já tem um significado dentro do meu número. Né? Esse 5, por exemplo, ele é chamado de 5 centésimos. Por isso que 5 centavos a gente chama assim, ó, 0,05. Se eu escrevo 0,5, isso não é 5 centavos, isso é 50 centavos. Por quê? Subentende-se que tem vários zeros aqui à direita do 5, beleza? Então olha a diferença, ó, 5 centésimos, aqui eu tenho 5 décimos. Então olha como muda a nomenclatura para as casas decimais, beleza? Como as casas decimais também estão no sistema decimal, a primeira casa decimal depois da vírgula ela é chamada de decimal. A segunda já vai ser casa dos centésimos. E a última vai ser a casa dos milésimos. Vamos anotar isso aqui no cantinho para a gente não esquecer? Vamos anotar bem assim, ó. Como é que a gente faz a leitura das casas decimais? Vou colocar aqui embaixo, melhor. Casas decimais. Beleza, então nós temos aí, ó, décimo, centésimo, e aqui já está na ordem, tá? Décimo, centésimo, milésimo
E aí você vai aumentando, vai chegar no milionésimo, bilionésimo. Esses três aqui são os mais importantes para a gente não errar. Então vamos pegar um exemplo bem simples para a gente trabalhar isso daqui. Por exemplo, como é que eu faço a leitura desse número? 0,1. Manda aí no chat para mim para saber se você está entendendo esse comecinho da aula, uma parada bem simples, bem tranquila, só para a gente ir acordando a nossa mente aí. Prof, você tem aula de geometria analítica? Temos sim, o nosso curso é completo para todos os vestibulares. Entra lá no estrategiavestibulares.com.br. Aula de geometria analítica, show de bola. Beleza. É isso aí. E aí, ninguém vai arriscar, ninguém vai falar nada aí no chat? Eu vou colocar aqui a nossa resposta, então. Nós temos aqui o número que é o 1/10, beleza? Fácil demais, né? 1/10. Nós temos um outro exemplo aqui, só para a gente continuar. Por exemplo, 0,125. Agora é que vem. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, eu já entro na casa dos milésimos. Então eu não vou ler apenas o 1. Eu não vou dizer que é 1/10, não. Eu tenho que ver até onde vai a vírgula aqui, até onde vão as casas decimais. Aí eu digo, isso aqui são 125 milésimos. 125, não vou escrever por extenso, porque a gente não tem espaço. 125 milésimos. Se eu tiver 2 casas decimais, aí eu já entro nos centésimos. Olha aqui, ó, um exemplinho, 1,50. 1,50, eu já tenho aí, ó, 1 inteiro e 50 centésimos. Então, se eu falar 2 casas decimais, eu vou falar em centésimos. Se eu ler, né, se eu fizer a leitura de 3 casas decimais, eu vou falar de milésimos, como eu fiz na última. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, que é a parte antes da vírgula, mais 50 centésimos. Beleza? Então deu para entender aí o nosso sistema de numeração decimal. Beleza? Vamos comigo aqui. Já direto para a questão, para você ver que isso daqui cai, despenca na prova do Enem. Provinha aí do Enem. As empresas que possuem um sistema de atendimento ao cliente, SAC, em geral, informa ao cliente que utiliza o serviço o número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do SAC o 390 milhões, vamos guardar esse número aqui, 390 milhões, 978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolos. Então, ó, 22.580 novos números de protocolos. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar, beleza, vamos lá. O algarismo que aparece na posição dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 pela empresa é A, B, C, D ou E. Beleza. Então nós temos que até novembro, né, de janeiro, ao término de janeiro de 2012, uma empresa registrou isso aqui. Pá. Do início de fevereiro até dezembro, mais 22.580. Ou seja, eu vou somar esses dois resultados, eu vou saber qual vai ser o número do último protocolo do ano de 2012. E aí eu vou olhar o que a questão está te pedindo. Então, primeiramente, eu tenho que saber qual é esse último protocolo do ano. Então, o que a gente faz? Para organizar a nossa conta aqui, a gente não vai... nós não vamos nos basear nas operações, né? Essa parte da matemática eu vou subentender que você já domina. As operações básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação pelo menos, né? Com vírgula, sem vírgula, isso daí eu quero que você já domine. Se você não domina, nós temos outros vídeos aqui no canal também do zero que vão te ajudar com isso. Mas, partindo do princípio que você já está aí começando a sua preparação para o vestibular, para o Enem, então vou subentender que essa parte da matemática você já domina, pelo menos um pouco. Se não domina 100%, você vai treinar durante todo o ano aqui conosco e durante todas as nossas aulas nós vamos aqui fazer uma pincelada, tá? De vez em quando. Por exemplo, agora eu vou precisar fazer uma soma, eu posso fazer essa soma com você, que ela é bem tranquila, só para a gente aquecer o nosso cérebro aqui. Então vou colocar 390, 978, 467.
você vai colocar as parcelas, né, com vírgula embaixo de vírgula. Quando a vírgula não aparece, ela está no último número, está depois do último número. Então você organiza os números de trás para frente na mesma posição. Logo eu vou ter o 22 aqui, 22, 580, passa um traço e o sinal de soma aqui para a gente organizar a nossa continha. Aí você só vai somando aquele número que está na mesma posição. Tranquilamente, você pode fazer isso daqui. Deixa eu pegar uma outra canetinha para a gente fazer a nossa continha. E aí nós temos, ó, 7 mais 0, 7, 6 mais 8, 14, vai uma unidade para as centenas, beleza? 5 mais 5, 10, e aí nós temos 1 mais 8, 9, mais 2, 11, vai 1, 1 mais 7, 8, mais 2, 10, vai 1 também, 1 mais 9, 10, vai 1 também, e aqui nós temos 391, né? Que só vai somar o 1 com o 0, o resto a gente só faz descer aqui. Então, se eu quiser separar com os pontinhos aqui, só para organizar, fica melhor para a gente enxergar. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a casa das unidades, dezenas, centenas, aqui já é milhar, então eu tenho 1 na casa das dezenas de milhares, centenas de milhares e aqui eu tenho, aliás, dezenas de milhares e centenas de milhares. Aqui já entra nos milhões, né? Uma unidade de milhão, 9 dezenas de milhão e 3 centenas de milhão. O que a questão quer? Ela quer saber qual é o número que aparece na posição da dezena de milhar desse último número registrado. Fala aí para mim no chat qual é este número que eu vou grifar aqui para você. O número que ele quer, primeiramente nós temos que entender que este número ele está na casa dos milhares. Então, o que eu faço? Ele está por aqui. Aqui é o milhar. Né? Aqui as unidades normais e aqui a casa dos milhões. Beleza! Como ele quer aquele que está na dezena de milhar, eu vou pegar o segundo camarada. É só a gente ir separando sempre assim, ó. Centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade. Ele quer dezena de milhar. Eu vou na dezena de milhar e faço a minha marcação aqui no 0, beleza? Questão simples, questão direta, questão objetiva que você não pode errar. Por que você não pode errar essa questão? Olha aqui, ó, Enem 2017. Se você não lembra, não faz ideia do que é uma dezena de milhar, você erra, né? Como falou aí, ó, é o 0, confia, pode confiar. Geralmente ou é o 0 ou é o ciano, né? Beleza. O que nós temos aqui, pessoal? Letra A. Letra A, letra A, letra A, 0. Se você perde essa questão, todos os outros concorrentes acertam e tem uma nota melhor que você. Né? E nós sabemos que nós não podemos perder questões fáceis na prova do Enem, muito menos em qualquer vestibular. Beleza? Show de bola! Vamos para a próxima, hein? Para a gente ver que isso daqui cai bastante. Marcamos aí o gabarito letra A. E agora nós temos a segunda questão. César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro, Cielo, né? Campeão olímpico e detentor de várias medalhas nacionais e internacionais. Em 2013, no ano do Campeonato Mundial de Barcelona, na Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar no estilo livre, nadando 50 metros em 21,320 segundos. Agora eu quero uma pausa aqui para você. Na língua portuguesa, o ponto significa que você apenas está separando aqueles 3 em 3, né? Casa dos milhões, milhares e unidades. Show? Agora pensa comigo. A vírgula na língua portuguesa em número, ela vai significar casa decimal. Então aqui o que ele está dizendo é 21,320 segundos, significa que são 21 segundos inteiros e 320 será a parte decimal, a parte quebrada desse número decimal, beleza? Então não confunde isso daí, não vai confundir isso com 21.320, não. Isso aí é mais oriundo dos países de língua inglesa, né? Que eles representam no lugar do ponto a vírgula, no lugar da vírgula o ponto. Não, língua portuguesa, vírgula é casa decimal e acabou-se, beleza? Então 21,320 segundos. A posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro de tempo corresponde a... Então vamos lá. 21,320. Eu quero saber qual é a posição ocupada pelo 3. Aí nós vamos lembrar do que a gente acabou de ver, né? Depois da vírgula eu tenho nomes especiais.
O primeiro camarada depois da vírgula, ele é chamado de décimo. O segundo camarada depois da vírgula, ele é chamado de centésimo. E o último camarada depois da vírgula, né, o terceiro, na verdade, né, primeiro, segundo, terceiro, o terceiro é chamado de milésimo. Ou seja, pensa comigo. Décimo, milésimo, centésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Geralmente, quando a gente está ouvindo falar de provas de competição que tem corrida, né, e aí eu tenho um tempo que eu vou marcar quanto tempo esse camarada levou para fazer 100 metros, por exemplo. Aqui não, né? Aqui a gente está falando de 50 metros na piscina, no nada. Mas pensa aí numa corrida de 100 metros, onde o camarada faz em 9,28 segundos. O que é esse ponto 28? Geralmente a gente escuta, né, na notícia que ele fez em 9 segundos e 28 centésimos. Então é justamente isso. Se eu falar uma casa decimal, décima, duas casas decimais centésimo, três casas decimais milésimos. Gabarito, como o 3 ocupa a unidade dos décimos, eu posso falar que esse 3, ele representa décimos de segundos. Beleza? Beleza. Animação, gabarito, letra E de Estratégia Vestibulares, o melhor curso do Brasil.